Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, tô acabado mesmo, fui lá no jiu-jitsu, apanhei pra caramba, óbvio, né? Tô parado, igual o mercado financeiro, vai achando aí que sem estudar, sem fazer negócio aí com consistência, você vai ganhar dinheiro. Tem que aprender. Bom, então, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, maiores altos e maiores baixas começando aqui. E entra no Instagram, me segue lá, Moro Dinheiro Oficial, tem até fotinho nova lá, vai lá dar uma conferida. E também vá no Telegram para não perder nenhum conteúdo. Depois da vinheta a gente vai começar aqui esse maiores altas e maiores baixas. Bora lá então no Maiores Altas, a gente não vai falar de IPO, né? Óbvio que não. A gente vai falar de Ninja 3, Inepar e Recrosul, no caso a ordinária aqui, número 3, as duas no caso, tá? E aí, para membros do canal depois, nós falaremos aqui de Renew 4, a nossa querida Renova, e Redditor aí, hein? Redditor é um ativo um pouquinho mais coerente para um investimento de longo prazo ali, óbvio. Renova uma promessa, mas enfim, deu para entender, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com Recrosul. A ordinária, número 3, porque a 4 não subiu muito não, olha lá, ó, Recrosul 4 não subiu muito, ó, 3,3%, já é bastante coisa para um dia, né, não subiu muito, vírgula, mas a 3, 11,57%, e aí até rompeu uma LTBzinha, hein, LTBzinha rompida aqui, tinha feito falso rompimento, agora foi embora nos últimos dias aqui, tá bonito. Pancada de alta, o gráfico semanal tá desse jeito aqui, ó, padrão de reversão na última semana. Não deixa de ser um ativo bomba, né? Olha lá como é que subiu no final do ano passado, né? Subiu ali 600%. Parabéns quem pegou. Maravilha, tá bom? E aí, move 9,27 milhões, no gráfico semanal parece que deu uma exaustada ali. Exaustado, nem existe isso, né? Ficou meio cansado de cair, deixou o padrão de reversão, parece querer buscar agora o 758. Nesse ponto, você tem uma pontinha de compra aí, se você acredita que ele vai buscar ali esse 758, que é uma região de suporte anterior, que antes foi resistência também, talvez antigamente, aqui nem lembro mais, tá tanto tempo que a gente olhou esse gráfico aqui, tá bom? Então, Recrosul, 11,57%, 9,27 milhões, achou região de suporte já mais ou menos, aqui meio intermediária, mas eu ficaria de olho mais ali no 758, com certeza, tá bom? Então, de olho aí em Recrosul. Eu diria que é ponta compradora, por quê, né? Só para dar um pouquinho mais de embasamento aqui para vocês, tem uma outra LTB que pode ser tocada junto com o 758, tem uma LTA aqui atrás que já chegou bem perto, essa região do 577 acabou sendo uma região de defesa de suporte, então eu diria que é ponta compradora. Claro, não é interessante você comprar agora, né? O interessante é você ter visto ali o gráfico semanal anterior, o gráfico diário anterior e percebido que era uma hora de comprar um pouquinho antes, na baixa. Vai comprar na alta só se você acredita na contínua alta aí, buscando essa resistência do 758 e também sem encher a mão, né? Você não vai querer encher a mão aí agora na comprinha de Recrosul. Beleza? Basicamente esse é o bizu aqui para Recrosul. Não é recomendação, quiser entrar vendido também pode entrar, tá bom? Inepar, nossa querida Inep 3 aqui, 4,76 milhões de volume. No gráfico semanal sobe bastante aqui desde janeiro de 2021, sobe pra caramba, inclusive. Hoje sobe 12%, deixou gap de alta. É máxima histórica? Não, porque já tem mais histórico lá atrás, mas é a máxima dos últimos anos aí, Inepar. 4,76 milhões de volume, rompeu máxima, né? Como rompeu máxima, a gente vai ter que olhar lá para trás para tentar achar alguma região ali de resistência, de suporte, tá bom? E aí, nós poderemos olhar aqui para uma próxima resistência daqui a 4% mais ou menos, ou uns 6% ali atrás. Tem algumas regiões aí de exaustão do ativo. Cuidado aí com o Inep 3, tá bom? Cuidado, muito cuidado aí. Fundos ascendentes, mas já esticou meio que demais, né? Olha lá, a LTAzinha bem harmoniosa. De repente ele faz uma pancada de venda para buscar uma LTA e você é pego na contramão aí, entrando comprado tarde demais. Afinal, deixou gap de alta. Ele já é conhecido como fechamento de gap aqui atrás, ó. Tome muito cuidado. Inepar, eu ficaria fora ou esperaria com muita cautela a abertura do dia seguinte para talvez fazer uma especulaçãozinha de venda aí, uma correção. Muito cuidado com o Inepar, pelo amor de Deus. Aí você pode usar o gráfico de 60 aqui, 120 para tentar procurar algum padrão de reversão, não vai ter nada apontando por enquanto. Mas não duvido do mercado, ele é louco. E às vezes, né, às vezes ele abre dando volatilidade para baixo, depois sobe no próprio dia. E se você deixar um stopzinho na ponta compradora errado, aí você vai ficar sendo estopado. Tome cuidado aí com o Inepar, muito, muito volátil, tá bom? Não queira estar da ponta errada aí para Inepar. E aí, Ninja 3, hein? Get Ninjas parece que acordou, né? Vinha caindo forte. Lembra que eu falei? Né, se você gosta do case da empresa, falei faz poucos dias aqui, acho que foi ontem que eu falei isso, na verdade. Se você gosta da empresa aqui, o certo, falei na área de membros, na verdade.
o certo era ter comprado aqui na baixa, né? Agora subiu 14,8%, retoma uma LTAzinha, o gráfico semanal fica bonito. Lembra que a gente tinha um gráfico semanal ali de reversão? Agora ele deixou aqui um padrãozinho meio que confirmando essa reversão, vale a pena monitorar isso daí. 20,45 ali como região de suporte, agora vira suporte novamente, antes estava como resistência. O gráfico de 60, a gente não pode esquecer que tem essa região do R$4. Ah não, tô confundindo ativos aqui, ó. 22,06 até o 23,59. Deixa eu deixar no ponto, que eu tenho toque com essas coisas. Não pode esquecer que é uma região de resistência aqui de tempos gráficos menores e merece sua atenção também, tá bom? Então, ó, agora nós temos esse próximo ponto como resistência, porém, ele rompeu aqui no gráfico de 60 minutos e convenceu no 20,45. Então, ainda que tarde, talvez nós estejamos olhando para uma ponta compradora para Ninja 3, tá bom? Ele rompeu aqui, ó, vamos ver uma LTBzinha, ó, meio que rompeu, né? Muito precoce ainda, mas bastante ímpeto de alto. O volume não convenceu tanto, apenas 16 milhões, mas você olha para os dias anteriores, você vai ver um volume até menor, tá bom? Então abre o olho aí, galera da Get Ninjas, que gosta do ativo. O gráfico semanal está indicando compra, o gráfico mensal não tem nada ainda, apenas 3 meses, mas eu iria pelo gráfico semanal se eu fosse vocês, apostaria no case se eu gostasse da empresa. E aí, tem uma pontinha de compra bem atrasada, para falar a verdade, mas pode ser uma ponta de compra. Claro, quiser esperar um pouquinho para pegar uma correção, de repente ele corrige de volta ali no 20,45, afinal dá uma bela esticada. Faz sentido, tá bom? Faz bastante sentido aí esperar um pouquinho, não ser muito apressado. E aí, como eu falei, daqui a pouco lá a gente vai falar de Reno 4 e Reddor. Agora vamos falar das maiores quedas, né? Allied, BMOB 3 e RPMG3 ali, Pet Manguinhos. Depois para membros, CTSA4 e Show 3, tá bom? Show 3 que faz parte do fechamento diário, mas a gente dá um bisu especial para membros do canal quando o conteúdo é exclusivo, tá bom? Então vamos falar aqui de RPMG3, nossa querida Pet Manguinhos aí, que é também um ativo bomba, né? Subiu legal ontem, acabou dando uma bela de uma devolvida, e aí hoje deu uma corrigida um pouquinho mais chata, né? Ele até enganou a galera, hein? Ele abriu acima do 6,24, parecia que ia, quem fez um trade rápido pegou um percentual de alta até que plausível, mas ele veio devolvendo aí, caiu 5,38%. Parece apenas uma penetração de venda numa região de suporte anterior, resistência anterior agora como suporte, de repente ele volta a subir, tá bom? Então 6,24 tá aí como região de resistência. Foi rompida ali como suporte, nada muito definido, eu ficaria longe, né? A dica é ficar longe desse tipo de ativo. O gráfico semanal tá uma loucura total, não é terra de ninguém. O 475 ficou longe, né, como suporte. E aí você tem essa região aqui de último suporte agora, para tentar aí achar algum trade, tá bom? Mas, ó, muito arriscado, tá? Não fique colocando dinheiro que você não pode deixar preso ou rasgar aí em ativos como RPMG3, tá bom? Eu fico até meio... avesso aí a falar em uma compra ou uma venda. Como respeitou o 6,24 hoje, talvez eu pensaria numa venda, mas é o que eu falei, você não quer estar do lado contrário de um ativo de alta volatilidade, baixo volume, famoso ativo bomba, tá bom? Então abre o olho aí, RPMG3. BMOB 3, o que era essa BMOB mesmo? É BMOB Tech, né? Caiu 5,69%, também é uma novidade ali de fevereiro, e aí foi um IPO de mau sucesso aqui, né, no caso. Mau sucesso, fracasso. LTAzinha ali rompida, hein? Gráfico diário tinha uma LTAzinha mais ou menos ali, foi rompida e tá afundando. O barco tá afundando aí. Tem uma região de suporte para romper aqui anterior, já meio que tocando agora no dia de hoje. Tem o 21,43 aqui como região de repique. Talvez uma ponta compradora num pullbackzinho aqui faria até sentido, tá bom? E ó, tem uma outra região de suporte um pouquinho mais abaixo para ficar de olho. Muito cuidado aí com o BMOB 3, veio com bastante ímpeto para trás. No gráfico semanal também deixou bastante ímpeto, já meio que pronunciado. No gráfico de 60 aqui, não deixa nenhum padrão de reversão convincente, talvez no 120, também não, né? Então assim, muito cuidado com o BMOB. Se você gosta do case, tá na baixa, né? Já caiu aqui, ó, em julho, 21%. Né? Tudo que estica, corrige, né? Olhando o gráfico semanal, são 3 semanas de queda completando aí. Às vezes vale a pena você colocar no radar uma BMOB, tá bom? Mas romper LTA, lembra disso, né? Romper LTA lá de abril, ativo muito novo, né? Gráfico mensal é isso aqui, ó. Tá bom? Então toma bastante cuidado com o BMOB, não sou muito fã de ativo novo, e o mercadinho tá cheio de oportunidade bacana aí pra você ficar de olho do que ficar pegando esses ativos um pouquinho mais bombas, tá bom? Não que BMOB seja uma bomba, tá? Desculpa, até misturei conceitos aqui. Ativos muito novos ali, meio que sem muito contexto, né? IPO, toma cuidado. IPO que já tem um pouquinho de contexto, mas ele não convenceu, tá vendo? Ele fez aqui topo descendente, ó, abre o olho, tá bom? Então, ó, tem um fundo aqui para você prestar atenção na região do 17,46, né? E aí, se chegar lá, de repente, se quiser fazer uma fezinha,
Mas não é porque tá no fundo do poço que não vai cair mais, tá bom? Abre o olho. E aí a Allied, né? Falaram de Allied esses dias aí, vou ver até se estudo o case dela um pouquinho melhor. Recuperou 33,54 ali no dia de ontem. A gente falou dela nas maiores altas? Não lembro agora, tá bom? E aí voltou um pouquinho abaixo agora, hein? Tocou numa LTAzinha ali como um retorno. O gráfico de 60, o contexto é um pouquinho diferente, como uma resistência ali na LTAzinha. E aí, deu uma derretida agora, no dia de hoje, 6,64%. Será que é ponta compradora? Cuidado com a Allied, ela tá deixando contextos ali, rastros meio confusos, tá? Ele fez padrão de reversão, reverteu. Ele vem dar uma pancada de queda agora depois do gap de alta, então já era esperado o fechamento do gap mesmo. Vale a pena ficar com um bumbum na parede aí com a Allied, tá? Acho que voltou forte para uma alta, mas parece que ele não teve muito ímpeto, talvez, de romper uma LTBzinha que ele tá acabando de formar, inclusive. Tá bom? Então, cuidado com a Allied, tem que confiar no case para manter uma posição de longo prazo. E aí também ele é mais jovem que Bimob 3 aqui, a Allied, né? Olhar o gráfico semanal, ó, muito confuso, pernadas de correção aí ainda meio que rolando, essa LTA muito íngreme pro ativo, para falar a verdade, de curto prazo que essa LTA, no gráfico semanal fica bem inclinada, né? Tome cuidado, no gráfico de 60 não deixou padrão de reversão, no 120 muito menos, no de 15 também não. No aftermarket ainda caiu um pouquinho mais, hein? Caiu mais 26 centavos, 0,81%. Abre o olho com a Allied. Tem não, hein? Rompeu a LTA ainda, não tá tendo força para voltar de fato aí, mas é na baixa que se compra um ativo, tá bom? Então, ó, abre o olho, tá longe de uma LTA, hein? Se for entrar, lembre-se, se busca uma LTA ali, é 34% de queda, mais ou menos, ali, no 21,49. Vale a pena toda a cautela do mundo para um ativo tão novo como esse, e que tá se movendo bastante para lá e para cá, tá até cansando. Tome cuidado com a Allied, beleza? Então essas foram as análises um pouquinho mais breves, hoje mais direto ao ponto. Membros do canal, Show 3, CTSA 4, Renew 4 e Redditor daqui a pouco lá na área de membros. Se você não virou membro, tá esperando o quê? Deixa o like, se inscreve, compartilha vídeos do dia de hoje aí no primeiro comentário. Amo vocês, até amanhã.